Olá, seja bem-vindo ao mais um vídeo do Nossa História em Portugal e hoje eu vou trazer para vocês informações sobre dicas de arrendar imóveis aqui em Portugal, coisas que vocês têm que estar atentos aos classificados, a propostas imobiliárias, enfim, a características dos imóveis que vocês vão buscar aqui em Portugal, seja ainda no Brasil ou já aqui em Portugal. Você chegou agora no canal, não sabe o que está acontecendo aqui? Nós somos o canal Nossa História em Portugal, nós trazemos muitas informações sobre como morar aqui, nós já moramos aqui há 2 anos e muita informação para te ajudar se você está em planejamento para vir para cá para Portugal. Então se inscreve já no canal, curte esse vídeo, se você acha esse vídeo interessante, se você acha que isso é um assunto relevante para você, já aproveita e curte esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar com esse conteúdo e se beneficiar de alguma forma com ele, porque afinal a Nossa História em Portugal pode ajudar muitas pessoas e esse é o nosso objetivo. Então dessa forma, compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários também o que você achou ou outras dúvidas que você tenha para que a gente possa te ajudar mais, tá bom? Então vamos direto para o conteúdo. Antes de falar das dicas, daquilo que você tem que estar atento, das questões que você tem que observar quando for pesquisar o seu imóvel, há alguns termos que são muito importantes de você ter um pouco mais de familiaridade para poder entender efetivamente o que os anúncios e as propostas de arrendamento ou de compra de imóveis vão ter para que você entenda melhor, para que você esteja mais habituado, acostumado com esses termos para identificar aquele que atende melhor às suas expectativas. Então, o primeiro elemento, o termo arrendar. Arrendar aqui em Portugal está relacionado a bens imóveis. Alugar está relacionado a bens móveis, tal como alugar um carro. Entretanto, imóveis você vai ver o termo arrendar, como quartos, apartamentos, casas. Morada nada mais vai ser do que a residência. Na verdade, vão ter duas circunstâncias principais que esse termo vai ser utilizado com significados um pouco distintos. Uma é o seu endereço. Então, alguém pode perguntar para você qual é a sua morada. Você vai dizer o nome da rua, o número do seu prédio, o número da sua casa, andar, o apartamento. Então, essa é a sua morada. Por outro lado, algum documento que comprove a sua morada, é um comprovativo de morada ou ainda um atestado de morada, é o comprovante de residência. Então é um documento emitido por algum órgão, tal como as finanças, que é equivalente à Receita Federal aqui, ou ainda até a Junta de Freguesia, que é um órgão que intermedia as ações da própria Câmara Municipal, que é o equivalente a uma prefeitura. Então, desse modo, ele emite um documento atestando que de fato você reside naquele endereço. Ou pode ser ainda uma conta de luz, de água, de telefone, que comprove que você, no seu nome, logicamente, que comprove que você resida naquele endereço, naquela morada. Tá bom? Então você pode encontrar esses termos aí no processo de arrendamento ou de compra e venda de um imóvel. A sigla T acompanhada de um número, no caso aqui T1, significa que é um imóvel, um apartamento nesse caso, de 1 quarto. Pode ser um T2, um apartamento de 2 quartos. Ou é no T0, que ele não tem quarto. É como se fosse o kitnet que a gente conhece, é quarto instala no mesmo cômodo com uma cozinha, que pode ser independente ou ainda compartilhando esse ambiente todo. Tá? Essa sigla pode ser acompanhada com, por exemplo aqui, mais um. E esse mais um significa o quê? Que é mais um cômodo, entretanto, ele não é enquadrado na categoria, na tipologia de quarto. Senão esse imóvel poderia ser chamado de quê? De T2. Mas não pode. Esse mais um é um quarto que na maioria das vezes tem dimensões menores, é um cômodo menor. É um cômodo que na maioria das vezes não vai ter ventilação, não vai ter uma janela. Então ele só vai ter uma porta, o espaço desse cômodo e nada mais. Ele geralmente é utilizado para guardar coisas ou fazer um escritório. Ele não tem janela na maioria das vezes. Eventualmente até tem uma janela pequena ou uma janela na parte superior de uma das paredes que dão para o exterior. E o termo mobilado. Mobilado vai ser o que nós chamamos no português do Brasil de mobiliado. Então ele está relacionado aos móveis. Então os móveis da casa. Ele já vai estar mobiliado. Então mobilado significa meramente isso. Então se você vê no anúncio apartamento mobilado, é um apartamento que já tem os móveis da casa. Entretanto, equipado é outra coisa. Mobilado não inclui os eletrodomésticos. Mas equipado, no caso de cozinha, lavanderia, é o termo que se utiliza. Então, quando fala imóvel equipado, ou parcialmente equipado, ou semi-equipado,
é porque está se relacionando aos eletrodomésticos de cozinha e lavanderia. Então você tem o quê? O frigorífico, que é a geladeira, você tem a máquina de lavar louça, não é louça, a máquina de lavar roupa, que aí no caso seria na parte de lavanderia, você tem a placa e o forno, no caso a placa é o que tem as bocas do fogão, que pode ser a gás ou pode ser elétrico, ou ainda um forno efetivamente. Tá bom? Então, os eletrodomésticos de cozinha aqui, você vê esse termo imóvel equipado, mas não necessariamente mobilado e vice-versa. O mobilado não abrange o equipado. E marquise? Marquise vai ser uma extensão, uma área ao lado da cozinha em que você vai fazer a sua lavanderia. Então, a marquise vai ser uma extensão do imóvel em que você vai ter a parte de lavanderia. Ela vai ter uma janela ou uma ventilação para o exterior para você poder ali, principalmente quando o imóvel tem abastecimento de gás, seja ele em botijão, que aqui é chamado de botija, ou com boiler, que é o aquecedor a gás. Então, dessa forma, você vai precisar de uma área de ventilação para evitar escapamentos e acidentes com gás. Terraço. Terraço no Brasil basicamente é o quê? É uma área aberta sobre o imóvel. Aqui não. Terraço é uma área no mesmo andar, no mesmo nível do imóvel, porém com as mesmas características. É uma área aberta, mais ampla, em que você pode utilizar para outros fins. Então, terraço aqui não é sobre o imóvel. Você vai encontrar em muitos anúncios apartamento de rés de chão, que é o térreo, ou de primeiro andar até, com terraço. Ou até coberturas, por exemplo, aquela área externa ao imóvel aberta é um terraço. E o cilindro, afinal de contas, o que é o cilindro? Nós falamos aqui de aquecimento. Então, uma das coisas que existem aqui é o aquecimento elétrico da água. O chuveiro não vai ser elétrico aqui. Aqui o sistema de canalização é dividido em água fria e água quente. A água quente vem do cilindro, que recebe a água fria externa, utiliza da eletricidade ou ainda, em alguns casos, de uma caldeira para aquecer a água. No caso do elétrico, o cilindro é o próprio aquecedor e ele é térmico, então ele mantém a água quente. Já o cilindro que vai só acumular água quente, no caso de uma caldeira, que é a parte, é o boiler, essa caldeira ela vai aquecer a água, vai abastecer o cilindro, caso tenha, muitas não precisa ter, e ele vai manter a água quente. Então o cilindro é de fato um cilindro de dimensões que vão variar de acordo com as suas necessidades, e ele vai aquecer e manter ou apenas manter a água quente. Na maioria dos casos ele é elétrico, ele aquece e mantém a água quente. Esses aqui são alguns termos então para facilitar a sua vida quando você for ver anúncios de imóveis, antes até de vir para Portugal, para você já ir se ambientando e sabendo aquilo que você vai encontrar, para poder entender melhor. Afinal, não tem que ficar decifrando o que você está vendo ali, que provavelmente você vai entender pouco se não souber esses termos. Se você chegou até essa parte do vídeo, é porque você realmente quer saber as dicas fundamentais para você arrendar o seu imóvel aqui em Portugal. Então, para isso, clica no card aqui em cima que você vai ter outro vídeo falando somente sobre isso, com todo o detalhamento para você ter as melhores dicas de como arrendar o seu imóvel aqui em Portugal e sem ter nenhuma dor de cabeça. Clica agora e vem comigo!